Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Vamos falar neste Política Impura da ânsia de poder do PSD, das vacinas que estão para ser distribuídas a nível mundial contra a Covid-19 e, finalmente, do Brasil e da segunda volta das eleições municipais brasileiras. Sejam então bem-vindos a mais um Política Impura na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram e noutras redes sociais. Peço-vos que partilhem, coloquem gostos e subscrevam, particularmente no YouTube, o canal da radiotransforma.net e os vários programas que demonstram a enorme qualidade deste projeto da radiotransforma.net. Falamos então da ânsia de poder do PSD. Para aceder ao poder nos Açores, o PSD não hesitou em aliar-se a um partido de extrema-direita, salazarista, saudosista do passado, racista e xenófobo, como é o Chega. Agora, deu mais um passo em frente na votação do Orçamento Geral do Estado. Na votação do Orçamento Geral do Estado, o PSD, que sempre foi a favor de uma contenção de despesas públicas, votou com outra esquerda, nomeadamente com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, um aumento enorme de despesas públicas. E estima-se que esse aumento seja de cerca de 1.300 milhões de euros. Não contente com isso, e também contrariando toda a postura do PSD e toda a história do PSD ao longo destes últimos anos, nomeadamente com o governo de Passos Coelho, o PSD, que sempre disse que os contratos eram para ser cumpridos, os contratos efetuados pelo Estado eram para ser cumpridos, o PSD, que celebrou com a Lone Star um contrato leonino a favor da Lone Star, que lesou gravemente o Estado português no que toca ao novo banco, que levou a que, já num governo de António Costa, o novo banco tivesse de ser vendido à Lone Star em condições extremamente desvantajosas para o Estado português. Agora, resolveu este ano impedir a transferência de cerca de 485 milhões de euros para o novo banco. Ora, esta transferência que estava programada para o próximo ano é a transferência mais baixa de todas as que foram realizadas ao longo destes anos, ao longo do contrato firmado com a Lone Star pelo Estado português, é a transferência mais baixa. Todas as transferências têm sido próximas de 1.000 milhões de euros. E esta é de cerca de 485 milhões. E será o último ano em que será feita uma transferência para o novo banco. Ora, neste último ano, em que a transferência é menor, é que Rui Rio e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e esse só o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, isso já não se estranha, mas no que toca ao PSD, estranha-se que tenha votado ao lado do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista a proibição de transferências do Fundo de Resolução no próximo ano para o novo banco. Ora, neste momento, a dívida pública do Estado português há 10 anos está a níveis negativos. Está em cerca de 0,4%. É algo de histórico para a dívida pública portuguesa, que nunca atingiu um valor tão baixo. E isso significa que os mercados têm confiança no Estado português e na gestão que está a ser levada a cabo pelo Partido Socialista. E Rui Rio, um grande defensor do mercado, afinal de contas, aquilo que está a fazer com essa votação é
defraudar a confiança dos mercados e fazer com que os mercados eventualmente subam as taxas de dívida pública do Estado português, particularmente no que toca à dívida pública há 10 anos. E fará com que o Estado português, provavelmente, perca mais do que os 485 milhões de euros. É esta a política contraditória de Rui Rio que ele pretende levar a cabo para chegar ao poder. No fundo, é uma ânsia lamentável de poder que há que desmontar, há que fazer com que os eleitores portugueses percebam que para Rui Rio tudo vale para ascender ao poder, inclusivamente manobras e decisões políticas que prejudicam o próprio Estado português e que vêm contra tudo aquilo que o próprio PSD tem publicamente defendido e praticado. Falamos então agora das vacinas que estão aí em perspectiva para serem distribuídas ainda no próximo mês de dezembro. Essas vacinas são particularmente as vacinas da Oxford, da AstraZeneca, da Pfizer, da Moderna, mas também da Sinopharm, uma vacina chinesa. E essas vacinas, no fundo, têm um grau de eficiência muito semelhante, à volta dos 95%, se forem administradas em 2 doses. No que toca aos preços, é que elas têm grandes divergências. Cada dose da vacina de Oxford AstraZeneca tem um preço de 3 euros, sendo 2 doses elas terão um preço de 6 euros. Já no que toca à vacina da Pfizer, cada uma tem um preço de 15 euros e no que toca à vacina da Moderna tem um preço de 21 euros. Não se percebe tão grande disparidade de preços, a não ser na vontade das farmacêuticas americanas aumentarem enormemente os seus lucros em consequência desta pandemia e, portanto, da desgraça e do sofrimento de milhões de pessoas no mundo. Por sua vez, também estranhamente, e não se percebe como, a vacina da Sinopharm, que já está a ser distribuída por milhares de pessoas, há uma distribuição numa cidade a cerca de 300 km de Xangai, que já está a levar até centenas de milhares de pessoas a dirigirem-se a essa cidade para serem vacinadas. Particularmente, curiosamente, os empresários chineses estão a dirigir-se em massa para essa cidade para serem vacinados. Estima-se que muito em breve serão vacinados cerca de 1 milhão de pessoas nessa cidade com a vacina da Sinopharm, que custa, estranhamente, e ao contrário do que anunciaram as autoridades chinesas, cerca de 61 dólares por cada vacina. Portanto, em 2 doses também, 61 dólares, portanto, cerca de 27 euros cada dose, portanto 54 euros as 2 doses. A vacina chinesa acaba por ser a vacina mais cara, mas com bastante eficácia, segundo está comprovado, e os empresários chineses, da maneira arguta com que a China trabalha, afinal de contas, eles próprios estão a ser vacinados em primeiro lugar para se poderem deslocar para outros países, tendo a vacina já tomada e estando imunizados contra a Covid-19. Seria interessante que a Europa olhasse para este tipo de políticas que têm uma mistura de política económica
com a política de saúde pública para que a administração da vacina tivesse também em conta os aspectos económicos da eficácia dessa mesma vacina. E falamos agora do Brasil que neste momento tem uma taxa de desemprego no último ou no terceiro trimestre de 2020 de 13,1%, em que todos os bens alimentares têm subido sistematicamente de uma maneira enorme e praticamente inaceitável, até no momento em que no Brasil tem uma enorme queda da procura devido à enorme queda do rendimento das pessoas e das famílias. E afinal de contas, por exemplo, só no mês de outubro, entre meados de outubro e meados de novembro, o preço da batata no Brasil cresceu mais de 30%. O preço do óleo de soja para fritar batatas cresceu também cerca de 14,85%, a carne cerca de 5%, o arroz, mais uma vez, ao longo de todo este ano, o alimento fundamental dos brasileiros, o arroz cresceu entre outubro e novembro 8,29%, e isso está a ser uma desgraça para o povo brasileiro. No meio desta desgraça, temos as eleições municipais em segunda volta. Desde há bastante tempo que a esquerda não tinha resultados tão positivos. E, particularmente nas cidades de São Paulo e Porto Alegre e Recife, a esquerda vai à segunda volta com boas perspectivas, podendo inclusivamente ganhar a maior cidade brasileira, que é a cidade de São Paulo, mudando completamente a política que tem sido levada a cabo nessas cidades, uma política de desleixo relativamente aos aspectos sociais, nomeadamente no que toca ao combate ao desemprego, no que toca ao combate aos rendimentos das famílias, no que toca ao combate à miséria das periferias. Guilherme Boulos promete precisamente o combate ao desemprego, o atuar nas periferias, melhorando o nível de vida nas periferias, particularmente criando uma renda básica de entre 200 e 400 euros para cerca de 1 milhão de paulistas. Se conseguir isso, será um triunfo enorme para o Estado de São Paulo, particularmente para o município de São Paulo. E com este termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que subscrevam no YouTube o canal da radiotransforma.net. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.